Ter um negócio na China, que é a segunda maior economia do mundo, com um mercado de mais de 1 bilhão de consumidores, pode ser algo difícil e até perigoso. E ao contrário do Brasil, quem mais sofre lá são os donos de grandes companhias, principalmente as do ramo tecnológico. Diante de um cenário de crescimento consistente das Big Techs chinesas, o governo do gigante asiático vem sendo a grande pedra no sapato das companhias do país. Mas como a China está destruindo suas próprias empresas de tecnologia? Em seu socialismo de mercado, ou capitalismo estatal, a China viu sua economia crescer de uma forma bem globalizada, onde os grandes conglomerados, típicos dos países mais livres, se expandiram não só dentro da China, mas por todo o mundo. E dentre suas principais empresas de tecnologia, como Alibaba e ByteDance, donas da AliExpress e TikTok, respectivamente, existe uma terceira, não tão famosa, mas de enorme destaque: a Tencent. Caso você seja atento a esse setor, é bem provável que você a conheça pelo nome. Mas se não, a Tencent é uma corporação cujas criações alcançam todas as partes do globo. Verdadeiras multidões fazem uso de seus produtos. Quer ver só um exemplo? A Riot Games é a empresa responsável por 2 dos jogos mais populares do mundo, League of Legends e Valorant. E a China é uma parte importante desse mercado, pois representa 1/5 do número total de jogadores no mundo. Esses 2 jogos, League of Legends e Valorant, são 2 das principais forças da indústria dos games, que movimentam bilhões de dólares, incluindo a realização de campeonatos mundiais realizados de forma presencial, onde fortunas são dadas como premiação. Ou seja, não é só um mercado de joguinhos, mas uma indústria de cyberesporte. Essa é uma indústria tão grande que é simplesmente maior que a indústria musical e de cinema juntas. São centenas de bilhões de dólares em jogo, literalmente. Mas essa é só uma das fontes de riqueza da Tencent. Existem outras, como o WeChat. Esse eu acho improvável você já ter usado, porque ele é basicamente um WhatsApp chinês. Você sabe, na China o WhatsApp, o verdadeiro, é proibido. Não só ele, mas praticamente todas as redes sociais que nós usamos no dia a dia, como o Facebook, o Instagram e o Twitter. Um dos poucos aplicativos que os chineses fazem uso com pessoas do resto do mundo é o TikTok. Mas acho que eu nem preciso dizer o porquê, né? Com mais de 1 bilhão de contas, o WeChat é um dos grandes apps de mensagens do mundo, já que o país tem 1,4 bilhão de habitantes. Isso explica a força do aplicativo mesmo tendo um alcance global baixo comparado a outros apps similares como o Telegram. Porém, a Tencent, para garantir a hegemonia na China, também é a proprietária de um segundo mensageiro extremamente popular no país, o QQ. Seria isso um monopólio? Apesar de ser um simples mensageiro, o QQ deu nome a outro serviço, o QQ Doctor, um antivírus. E esses 2 foram o pivô de um grande embate entre a Tencent e uma outra empresa chinesa, a Qihoo 360, uma das maiores companhias de antivírus do planeta, desenvolvedora de 360 Safeguard, uma disputa que deu início aos debates de monopólio e competitividade desleal na China, e que logo se tornaria um pesadelo para as Big Techs chinesas. A Tencent tinha um antivírus, o QQ Doctor, e o Qihoo 360 outro, o 360 Safeguard. Porém, numa cultura de tanta ambição, apesar de pregar a igualdade, como a chinesa, vale tudo para derrotar a concorrência. E o antivírus da Qihoo, o 360 Safeguard, passou a informar nos dispositivos em que estava instalado que o QQ Doctor era, na realidade, um malware, ou seja, um programa prejudicial para o computador. Então a solução da Tencent foi bastante simples. Qualquer computador que usasse o antivírus da Qihoo 360 não poderia rodar o mensageiro QQ, o mais popular de toda a China. As 2 empresas passaram boa parte da década se acusando mutuamente, e a lista de acusações é longa. No país da igualdade, o jogo é mais sujo que pau de galinheiro. A Tencent chegou a forjar um documento alegando que a Qihoo estava envolvida com anúncios para sites adultos. A Qihoo, por sua vez, disse que a concorrente recebeu vultuosos subsídios do governo chinês e que espionava todos os aplicativos instalados no computador de alguém que usava qualquer de seus programas. E onde toda essa confusão foi parar? Na Suprema Corte Popular, a última instância da justiça chinesa. A acusação da Qihoo contra a Tencent se baseava na lei antimonopólio, que havia entrado em vigor apenas uma década antes.
E para a Corte Suprema Chinesa, a Tencent não havia praticado nada de ilegal, absurdo. Além disso, para a justiça chinesa, grandes empresas estrangeiras como o Facebook eram concorrentes da Tencent, apesar de não atuarem no mercado chinês, e isso justificaria qualquer ação predadora da Tencent. Essa decisão abriu caminho para a companhia arrasar seus concorrentes menores. Afinal, se a Qihoo 360 não foi páreo para ela, qual outra empresa seria? Mas essa foi a abertura que o governo do Partido Comunista Chinês precisava para começar a interferir e controlar a gestão das Big Techs do país. Jack Ma é o bilionário que por anos foi o homem mais rico da China, dono do Alibaba e controlador do AliExpress e de uma das maiores fintechs do planeta, o Ant Group. Além de rico, Jack Ma é corajoso e já bateu de frente em algumas ocasiões com o temido governo chinês, famoso por ser comandado com mão de ferro por Xi Jinping. A principal crítica de Ma ao governo central é quanto ao sistema regulatório do país. Para ele, sufoca a inovação e é antiquado, necessitando, portanto, de uma significativa atualização. Só que ele disse isso poucos dias antes de o Ant Group lançar suas ações na Bolsa de Pequim, na chamada oferta pública inicial, ou IPO. Pouco tempo depois, Jack Ma ficou sem aparecer em público por 3 meses e o IPO do Ant Group foi suspenso do nada. Segundo reguladores, a companhia não atendia aos requisitos de transparência. Naquela época, Jack Ma ainda liderava o ranking dos chineses mais ricos do país, mas toda a sua fortuna não valeu de nada quando o Partido Comunista lhe deu um chá de sumiço. Quando reapareceu, mas sequer tocou no assunto de regulação novamente. E até hoje, o IPO do Ant Group não aconteceu. O governo chinês também iniciou uma investigação contra a Alibaba por ações anticompetitivas. E diferentemente de como fizeram com a Tencent, a justiça chinesa não teve nenhuma pena do grupo fundado por Ma e o multou em sonoros 2 bilhões e 800 milhões de dólares, justamente por prejudicar a concorrência. O bilionário fundou uma outra empresa nesse meio tempo, a Chongqing & Consumer, da qual detém metade do controle. A outra metade ficou, curiosamente, com 2 estatais. O caso Jack Ma foi o segundo no que seria um movimento de fechar o cerco ao setor tecnológico do país. O presidente Xi Jinping, recentemente reeleito por membros do partido para um 3º mandato, está buscando consolidar sua nova estratégia econômica, onde o Estado chinês exercerá um controle ainda maior sobre a economia. Um capitalismo de estado máximo, onde órgãos reguladores se somam uns aos outros para garantir que os empresários de tecnologia façam o que Pequim quiser e que, caso saiam da linha, sejam enquadrados em alguma investigação anticorrupção ou antimonopolista. Isso já ocorreu com outros setores, como educacional e bancário, e agora é a vez das Big Techs Made in China. O processo de controle é dividido em 7 áreas de comportamento que Pequim usa para fazer com que essas companhias rezem sua cartilha. E os resultados desse controle já estão sendo vistos. Tencent e Qihoo 360 foram parar nos tribunais, com uma acusando a outra de práticas ilegais de competitividade no livre mercado. Provas foram inventadas e o nível desceu ao ponto mais baixo na relação entre as duas empresas. Mas nesse, que foi o primeiro caso de interferência judicial dentro das empresas de tecnologia, a decisão da Suprema Corte Popular da China foi benéfica a apenas um dos lados, o da Tencent. Só que essa decisão é de 2015. De lá para cá, a abordagem chinesa com relação ao tema mudou bastante. Se na época a Tencent conseguiu sair por cima e manteve suas políticas de punir a concorrência que entrasse no seu nicho de mercado, hoje não é mais possível dizer isso. Porque agora, a Tencent está no mesmo barco que todas as demais grandes empresas de tecnologia chinesas. E veja bem, não importa se essas corporações têm ou não exercido práticas ofensivas ao livre mercado, ou se envolvido em corrupção. O veredito não segue o devido processo legal, mas sim as ordens dos legisladores do Partido Comunista, sob a tutela de Xi Jinping e seus aliados. Mas para isso, eles estipularam leis, de modo a parecer que apenas trâmites legais estão sendo seguidos. Como lá o Congresso é todo formado por integrantes do Partido Comunista, não há nenhuma dificuldade nisso. Eles começaram pela lei antitrust do país, que aplicou centenas de multas milionárias e algumas bilionárias às companhias chinesas como a Tencent. A corporação que se destaca nos jogos, aplicativos de mensagens e antivírus foi multada por causa de 12 aquisições que o órgão regulador do país
considerou que infringiram as regras antimonopólio. O Alibaba também foi multado num esquema similar por não ter explicado, segundo o governo nacional, como havia feito algumas aquisições. As multas também foram aplicadas àquelas empresas virtuais que o Partido Único considerou que levaram fake news e informações contraditórias na internet e que poderiam lesar o consumidor. A China também aprovou a Lei de Proteção de Informações Pessoais, que visa desestimular a coleta ampla de dados de usuários por parte dessas empresas de tecnologia e que, caso façam, sejam punidas. O TikTok, pertencente à chinesa ByteDance, é acusado com frequência de violar essas mesmas leis de informação pessoal aqui no Ocidente. Mas lá na China, ele vem passando convenientemente incólume. Os algoritmos usados e os dados recolhidos por essas Big Techs também devem ser informados a Pequim. Porém, também é importante salientar que Pequim está mudando sua postura em outro tema importante: a carga horária de seus trabalhadores. Por décadas, o mundo condenou a China pelos fatos de grande parte da sua força de trabalho ser composta por semi-escravos, trabalhando em regimes de horários exaustivos. A prática 996 era a tônica do país. A sigla significa que a massa de sua população trabalhava das 9 da manhã às 9 da noite, 6 dias por semana. Jack Ma, numa entrevista em 2019, chegou a dizer que o regime de trabalho 996 era uma grande bênção. Com certeza era, porque ele não era submetido a isso. Bem, o fato é que a China, finalmente, está disposta a acabar com isso. Mas um ponto central da nova política de Xi Jinping é como ele quer que seus aliados estejam presentes nas decisões empresariais, sempre a par de tudo. Os IPOs das empresas devem privilegiar o mercado de ações chinês, e burocratas e estatais têm papel de decisão em grandes companhias, como o TikTok e o Weibo, uma plataforma que é similar ao Twitter, proibido para eles. Esses órgãos estatais têm poder de veto e voto nos conselhos deliberativos, por mais que sejam apenas acionistas minoritários. Não pense que essas decisões espirram apenas na liberdade empresarial daquele país. Elas vão até a liberdade individual, numa nação em quase nada livre. Isso pode ser visto como o cerco que o gigante asiático fez em torno da bilionária indústria dos games, encabeçada pela Tencent. Os chineses menores de 18 anos só podem jogar videogame por no máximo 90 minutos em dias de semana. Esse limite sobe para 3 horas aos sábados e aos domingos. Você pode ou não achar que esse é um tempo adequado para um jovem jogar online, mas não seriam seus pais quem deveriam colocar esse limite? Ou o Estado, através de burocratas que nada sabem sobre as vidas dessas pessoas, que tomarão as melhores decisões sobre como elas devem se comportar? Um detalhe que você pode achar interessante: esse controle é feito da seguinte forma: os jogos só liberam acesso da pessoa mediante reconhecimento facial e utilizando um software que faz o casamento da sua identidade com seu registro de nascimento. Ele consegue liberar acessos ilimitados ou por um tempo previamente estipulado para aquele dia. Entre 2021 e 2022, o Partido Comunista Chinês, o único do país, suspendeu por 8 meses o lançamento de novos jogos no país. E as consequências de essa guinada mais autoritária já chegaram. Desde 2020, quando a caça às Big Techs começou, a Alibaba perdeu impressionantes 587 bilhões de dólares em valor de mercado. No princípio de 2022, a Tencent viu seus lucros despencarem pela metade, justamente no período em que o lançamento de jogos estava suspenso. O número de bilionários também caiu na China em 2022, ano passado. Números suntuosos envolvem a batalha entre o governo chinês e suas gigantes de tecnologia. Mas nessa queda de braço, todo mundo sabe quem sairá vencedor. E principalmente, quem sairá perdedor. Agora você quer descobrir como que eu fiz para produzir esse vídeo que acabamos de assistir e como eu criei um negócio altamente lucrativo a partir disso? Eu deixei uma aula rápida e gratuita no primeiro link da descrição, ensinando como qualquer pessoa pode fazer o mesmo. Sim, gratuita, assiste lá. E se você gosta de verdade dos vídeos aqui do canal, me segue também no Instagram. Lá eu consigo ter uma interação muito melhor com você. @maestria-nos-negócios. Segue lá. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de dar o like e principalmente se inscrever. E você sabe por que o Google pode estar perto de ser destruído? É o que eu te conto no vídeo que está aparecendo agora na sua tela. Por esse vídeo é isso. Um forte abraço e bons negócios!